Shalom, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre a importância da busca em viver a Palavra de Deus. A primeira etapa é reconhecer a importância da Sagrada Escritura e ler a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus. Depois disso, a busca pela prática. A Lectio Divina é justamente essas duas faces da mesma moeda. A leitura e meditação e a busca por praticar. Então, no último vídeo eu falei sobre a importância das Sagradas Escrituras. Essa é uma introdução. Depois provavelmente não vou precisar gravar mais vídeos, porque a gente vai incentivar alguns materiais que estão gratuitos na internet, para que a gente possa estudar cada livro da Bíblia. Ok, meus irmãos? Eu acho necessário esses vídeos agora por causa de algumas seleções que eu fiz aqui de leituras. Então, quero derrubar alguns mitos aqui com relação a viver a Palavra de Deus, a buscar viver a Palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 32 a 33, diz assim: Observai, pois, todas as ordens do Senhor vosso Deus. Não vos aparteis dela nem para a direita, nem para a esquerda. Seguireis exatamente o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ides possuir. Então, nós somos convidados a seguir exatamente o caminho que o Senhor nos chama. Nós somos chamados a não nos afastar nem para a esquerda nem para a direita do caminho reto. Salmo 1 fala sobre isso. Salmo 2. Então, meus irmãos, é essencial ter essa noção. Só ouvir a palavra de Deus e não praticá-la, a gente pode caracterizar isso como hipocrisia, ok? Não é tanto assim todo o sentido da palavra hipocrisia, mas é o que costumeiramente se diz. E tanto é fato que na primeira carta de São João, ele diz assim no capítulo 2, versículos de 3 a 6: Eis como sabemos que o conhecemos. Conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus Cristo, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Olha que clareza de São João. Olha que palavra direta. Sem meneios, sem enfeites. Aquele que diz conhecer a Jesus, mas não vive a sua palavra, é mentiroso, não o conhece. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Esse é o chamado de Deus para nós. Buscar viver como Jesus viveu. Alessandro, mas isso é muito radicalismo, isso é impossível. Eu lembro de uma certa forma daquela canção simples do Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorria, conversar como Jesus conversava, enfim, e vai a poesia dizendo que num gesto singelo de uma criança, num gesto singelo do nosso dia a dia, nós podemos viver a palavra do Senhor. Na verdade, o que nós precisamos não é de complexidade, é de simplicidade, é de amor. O amor
cumpre toda a lei. Então, meus irmãos, o que nós precisamos não é de uma santidade maravilhosa para viver a palavra de Deus. Nós precisamos de humildade. Porque às vezes nós lermos um versículo e buscarmos praticar esse um versículo naquele dia, vale por toda a lei. Então cabe a nós essa humildade, essa simplicidade de criança, de buscar dia a dia, vivendo a palavra do Senhor de cada dia. Viver a palavra do Senhor é viver como Ele viveu. Continuemos. Eu quero agora pular para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20, onde Jesus diz: Não julgueis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então o Senhor está nos chamando a viver, a testemunhar, a ensinar. A palavra não é brincadeira. A palavra, nada se joga fora na palavra de Deus. Nenhum jota, nenhum traço. Jesus não veio retirar nada, veio levá-los à perfeição. Então nós somos chamados a, com Jesus, ir com Jesus ao Antigo Testamento, ir com Jesus aos Evangelhos, ir com Jesus ao Novo Testamento. Por isso a importância da Lectio Divina. Não é um estudo bíblico qualquer. Precisa ser um estudo em oração. Precisa ser uma leitura orante da palavra de Deus. Nós precisamos ir à Bíblia com Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia com o mesmo Espírito que a inspirou. Nós necessitamos do Espírito Santo para poder ler a palavra que o próprio Espírito Santo inspirou. Se nós formos estudar de forma técnica, sem pedir o auxílio da graça, será em vão. Não vamos entender ou vamos ser hipócritas. Vamos entender a letra e não viver o Espírito. Então, meu irmão, nós somos chamados, essa palavra nos constrange, essa palavra nos chama a praticar e a viver. E hoje é extremamente necessário meditarmos a palavra de Deus, porque há uma confusão de manipulação da interpretação da palavra de Deus segundo o pensamento mundano. Nós precisamos resgatar todo o sentido da visão da igreja de sempre com relação às Escrituras, principalmente dos santos pais da igreja, dos primeiros discípulos dos apóstolos, dos São Policarpo, São Clemente, Santo Agostinho, os primeiros padres da igreja, que eles falam o sentido original do que significa a palavra do Senhor, né? Tem toda a simbologia. Eu não vou entrar aqui agora nos conceitos teológicos e técnicos, não será esse o momento, mas nós precisamos beber na fonte da patrística para perceber a palavra de Deus. Estudar a Lectio e, se possível, né, ler algum material da patrística é importantíssimo. Então, é isso. Ir à Bíblia com o espírito de oração. Vamos para a outra passagem, que é a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17, nós já lemos no último vídeo. Vamos continuar, capítulo 4, versículo de 1 a 5, onde ele diz: São Paulo diz a Timóteo, diz a cada um de nós também: Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra. Insiste, oportuna e importunamente. Quer dizer, se você tem oportunidade e até sem oportunidade, é preciso pregar a palavra, mesmo que não queiram ouvir.
Mesmo que seja meio constrangedor, não seja o momento, prega a palavra. É isso que o apóstolo está falando. Não sou eu, é o apóstolo. Repreende, ameaça. Olha o que a palavra diz. Exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Quer dizer, o seu empenho, o objetivo é instruir a pessoa. Fazê-la sair da bolha do egoísmo, instruí-la na palavra do Senhor. Essa é a meta. Se essa é a meta, não importa se você vai insistir em oportunidade ou inoportunamente, se você vai repreender, ameaçar, contanto que o objetivo maior seja a salvação da alma, a salvação das almas. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas suas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos. Cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Que palavra linda. A gente precisa viver, meditar e anunciar a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos para Mateus 7. Já estamos terminando. No final do discurso de Jesus, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer lá no capítulo 7, Mateus, versículos 24 a 27. Jesus deixa muito bem claro por essa comparação. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu, e grande foi a sua ruína. Meus irmãos, Jesus compara o homem que escuta e pratica com aquele que edifica a casa sobre a rocha. E aquele que escuta e não pratica, aquele que edifica sobre a areia. E tudo ruim. Pense nisso. Reflita sobre isso. Eu quero dizer para você que a Lectio Divina é um instrumento eficaz para a gente sair do burburinho das discussões tolas, discussões disso e daquilo, para que nós possamos então buscar viver a palavra do Senhor. Eu digo para você que nós somos chamados a viver a palavra de Deus na simplicidade do dia a dia, nas coisas corriqueiras, no trabalho, em casa, com os filhos, com a esposa, lavando louça, nas coisas mais simples. Vejam o vídeo da Lectio Divina e vocês vão ver que maravilha que é esse método de estudar a palavra de Deus. Eu quero ler para você que às vezes a gente diz que a palavra de Deus, como é que vai viver? É impossível. Alguns dizem isso, é impossível viver isso aqui. Isso aqui é ilusão. Como é que você vai viver a palavra de Deus? Isso é exagero e tal. Vamos escutar o que o Senhor nos diz. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, diz assim: O mandamento que hoje te dou não está acima das tuas forças, nem fora do teu alcance. Versículo 14. Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, e tu a podes cumprir. Meu irmão,
Deus mentiu? Não. Deus não mentiu para nós. Ele nos deu aquilo que nós podemos fazer. Talvez a gente interpretou de modo errado. E aí cabe a gente seguir a orientação da igreja em cada versículo, o que diz a igreja com relação à palavra de Deus. No capítulo 32, versículo 46 a 47, diz assim: aplicai os vossos corações a todos os preceitos que hoje vos dou. Prescrevei-os aos vossos filhos, a fim de que pratiquem cuidadosamente todas as palavras desta lei. Ela não é para vós coisa de somenos importância, mas é a vossa própria vida. É a vossa própria vida. Meu irmão, medite essas palavras, se possível, volte o vídeo, anote, leia. E buscamos viver essa palavra do Senhor. Nós pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo, porque para nós, Senhor, é impossível, mas para vós tudo é possível. Nos dá a graça, Senhor, de viver a Tua palavra. Glória a Deus, meu irmão. Deus nos abençoe. Continue nesse estudo e vamos falar, provavelmente o próximo vídeo será sobre a Lectio Divina, um dos vídeos mais importantes. Deus nos abençoe. Shalom.